Eleições finalizadas aqui no Brasil, muita gente aliviada com o fim dessa história, briga política, briga com os seus amigos, com parente, aquela confusão de sempre que acontece a cada 4 anos por aqui. Mas o que vamos falar nesse vídeo aqui é o que fazer com seus investimentos a partir de agora. Já que temos uma mudança de governo aqui no país, o que você deve fazer? O que você deve investir? O que você deve desinvestir? O que mudar? Faz sentido você mudar a sua estratégia, começar a investir no exterior, ou investir mais aqui, ou investir mais em renda fixa, ou mais em ações? O que vai se beneficiar, o que vai se prejudicar? São muitas incertezas na cabeça de todos os investidores por aí. Mas essas incertezas vão se encerrar ao você terminar esse vídeo. Esse vídeo aqui eu dividi ele meio que em 3 partes. A primeira parte é qual que é o plano de governo do próximo governo, do governo Lula, para a economia. Eu li todo o plano de governo do Lula, só que eu vou destacar somente os pontos que eu julguei mais importantes, mais relevantes e que têm interesse nesse vídeo, que é um vídeo sobre investimentos. Então eu vou falar mais sobre as questões econômicas, não as questões sociais e tudo mais. Depois eu vou falar sobre o que aconteceu no passado, quando houve troca de governo e também governos similares ao governo de agora, até mesmo o próprio governo do Lula entre 2003 e 2010, e o que pode se repetir do que já aconteceu no passado. Vamos tentar entender mais ou menos esse contexto geral histórico e o que a gente pode esperar a partir do que já aconteceu. E a terceira e última parte é o que fazer com seus investimentos. É importante você entender tudo que a gente vai passar ao longo do vídeo para depois saber o que fazer com seus investimentos. Então assiste do começo ao fim que você vai ter uma visão bem clara sobre o que esperar do próximo governo em relação à economia e aos seus investimentos. Então, começando, vamos olhar aqui o plano de governo. Eu separei alguns tópicos que eu julguei os mais interessantes para a gente poder avaliar. E como esperado, muita gente já está falando que o dólar vai subir, que a bolsa vai cair, os juros vão subir, renda fixa vai subir, a economia vai quebrar, empresários vão quebrar, aquele blá 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 tudo. Vamos ver se é realmente isso que deve acontecer ou não. Então vamos partir aqui para o nosso primeiro tópico. Vamos lá, eu peguei isso aqui diretamente do plano de governo. E ele falou: retomaremos a política de valorização do salário mínimo, visando a recuperação do poder de compra de trabalhadores. O que ele está querendo dizer? Que ele quer aumentar o salário mínimo, né? Isso tem um impacto direto nas empresas que a gente investe, e não só nas empresas da Bolsa, como nas empresas no geral. Tá? Isso pode ser benéfico e também pode passar do ponto a ponto de ser maléfico. Benéfico de que forma? É bom para a economia no geral quando as pessoas têm dinheiro no bolso, porque a economia gira, as pessoas consomem as coisas. E consumo gera o quê? Vendas e produção de toda a cadeia industrial do país, né? De tudo. Então as pessoas com dinheiro no bolso, a economia gira. Se não tiver ninguém comprando nada, tudo para. Mas não é tão simples assim, aumentar o salário mínimo e mais dinheiro na mão das pessoas, tudo tá tudo bem. Por que não? Porque a economia ela é muito delicada. Se você aumenta demais o salário mínimo, começa a ficar muito caro para uma empresa contratar um funcionário. Então isso vai reduzir a geração de emprego. As empresas não vão mais contratar funcionários se for caro demais. Se esse funcionário não puder gerar valor para a empresa. Às vezes o custo daquele funcionário é maior do que o valor que ele gera para aquele negócio. Então a empresa simplesmente não vai contratar ninguém. Mas você pode pensar, então a empresa pode fazer o quê? Repassar esse custo aos consumidores. Então, se está mais caro, as despesas com o pessoal estão elevadas, então a gente aumenta o preço dos produtos e serviços e tudo certo. Qual é o problema? Se você aumenta o poder de compra das pessoas, mas ao mesmo tempo os bens e serviços também aumentam de preço, qual foi a diferença, né? Somente a inflação. Então, nem sempre é benéfico. Tem que ter um meio termo ali. Não é só aumentar o salário mínimo e dar dinheiro para as pessoas e jogar dinheiro na economia e tudo bem. Não é assim que funciona. É tudo bem delicado. Mas também não está falando isso aqui, né? Ele está falando que quer retomar ali uma melhor política de valorização do salário mínimo. Isso pode ser positivo ou negativo, depende de como vai ser feito. O próximo tópico que eu destaquei, vamos colocar os pobres trabalhadores no orçamento. Para isso, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro. Primeiro, revogar o teto de gastos. Se foi instituído pelo Temer. Por quê? Porque existia um gasto desenfreado do governo, o país ficou altamente endividado anteriormente a isso. Esse teto de gastos é para poder frear isso e veio dando bastante certo até então. Isso reduz os investimentos no país? Reduz. Quando o país pode se endividar, ele pode fazer novos investimentos. Foi assim que outros países se industrializaram, por exemplo, e também prosperaram nos últimos anos. Todos os países desenvolvidos hoje tomaram grandes endividamentos anteriormente para poder financiar esse crescimento. Muitos países que cresceram, principalmente com uma evolução tecnológica e industrial tardia, todos eles se endividaram bastante para poder financiar esse investimento e esse crescimento econômico. Então, revogar o teto de gastos é algo que faz todo sentido na teoria, mas na prática talvez não faça tanto sentido assim.
Porque antes do teto de gastos, o país não estava prosperando grandiosamente, uma grande revolução industrial aqui dentro. O que estava acontecendo é que esse gasto, ao invés de virar investimento, virava propina e corrupção no bolso de políticos. Então pode ser que revogar o teto de gasto não seja a melhor forma, porque isso abre espaço para mais corrupção no país. E rever o atual regime fiscal é o que eu vou deixar aqui para a gente poder revisar no próximo ponto, que ele fala mais a fundo sobre isso. Então, continuando, construiremos um novo regime fiscal que dispõe de credibilidade, visibilidade, estabilidade, possui flexibilidade, garantia, tarará, 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 tarará. E aí, passando mais o que realmente interessa, que reconheça a importância do investimento social, dos investimentos em infraestrutura e que seja vinculado à criação de uma estrutura tributária mais simples e progressiva. Até aqui, concordo plenamente. Nosso regime tributário é extremamente complexo e ineficiente, ele é literalmente burro. E progressiva, que é o quê? Quanto maior a renda, mais imposto. Isso faz todo sentido para acabar com a desigualdade social. Como o Brasil é um país que exige, que necessita de investimentos sociais muito pesados ainda, porque tem muita gente vivendo na miséria e em condições insalubres, fazer quem tem mais pagar mais imposto faz sentido sim. Uma pessoa multimilionária não vai deixar de ser multimilionária porque paga um percentual de imposto um pouco elevado. Ela continua sendo multimilionária. O problema é a destinação desses recursos, que nem sempre é eficiente. Nem sempre vai para poder ajudar os mais pobres. Geralmente vai para o bolso de algum político, porque nosso país é extremamente corrupto. Mas na teoria faz todo sentido. E aí, continuando, vamos colocar os pobres de vez no orçamento e os super ricos pagando impostos. Aqui tem um grande cuidado que é preciso ter com essa questão. Os super ricos pagando impostos. Existe outro ponto também que fala um pouquinho mais a fundo que eu não listei, mas eu vou comentar aqui. Taxar os super ricos, querer fazer uma tributação muito mais elevada para quem tem muito dinheiro, pode ser bastante perigoso. Países fizeram isso, alguns outros países, como a França principalmente fez isso, a Argentina também fez isso. Tudo isso teve um efeito oposto, tá? Criou grandes problemas na economia. Porque, geralmente, esses super ricos são os grandes geradores de renda do país. Os grandes empregadores, geralmente são donos de grandes empresas que são muito importantes para o país. E geralmente são as pessoas que mais pagam impostos já. Quando você aumenta de forma errada a tributação desses super ricos, o que pode acontecer é fazer os super ricos saírem do país. Houve um grande êxodo de super ricos, só que essas pessoas elas são grandes pagadoras de impostos. E são pessoas que muitas vezes geram muitos empregos no país. Quando a coisa fica muito pesada para essas pessoas, como eles têm muito dinheiro, eles podem viver em qualquer lugar do mundo. Eles simplesmente vão pegar suas coisas e ir para outro país, onde eles tenham benefícios fiscais que sejam mais coerentes com o que eles desejam. Então, grandes taxações de grandes fortunas, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso pode trazer mais problemas do que soluções. Continuando, o atual governo anunciou o uso de instrumentos importantes no combate à inflação, a começar pela política de preços de combustíveis. Aqui está falando sobre o quê? A política de preço da Petrobras. Porque no governo Temer começou a seguir simplesmente o preço da commodity do petróleo no mercado internacional, que é cotado em dólar. Então essa variação cambial e as volatilidades do preço do petróleo influenciavam diretamente o preço do combustível aqui no Brasil. Só que existe um grande problema. Você querer tirar esse tipo de precificação, faz todo sentido esse tipo de precificação, tá? Porque toda commodity é cotada mesmo no mercado internacional, cotado em dólar. Então, a variação de preço da commodity tem sim que influenciar o preço do produto, que no caso seria o combustível que vem do petróleo. Porque senão, a empresa está somente subsidiando o combustível para a população. E por mais que a Petrobras seja uma empresa estatal, que tem sim um compromisso social ali por trás, tem que tomar muito cuidado, porque toda empresa tem que ser lucrativa, principalmente uma empresa de capital aberto como a Petrobras. Metade das ações da Petrobras são do governo brasileiro, a outra metade pertencentes a investidores do mundo inteiro, do Brasil e do mundo afora. Se a empresa deixa de ser lucrativa, se a empresa deixa de ser eficiente, e essa política de preço internacional trouxe isso para a empresa, foi um dos fatores que deixou a empresa muito melhor nos últimos anos que estava anteriormente, você acaba expulsando investimentos da empresa. Não é à toa que a Petrobras foi a empresa que mais caiu, as ações que mais caíram na bolsa no dia após a vitória do Lula. A empresa era altamente ineficiente, pouco lucrativa em muitos momentos, dependia muito também da situação do mercado externo, às vezes as coisas batiam, fazia sentido mesmo o preço internacional com o preço nacional, mas quando as coisas descasavam, era muito ruim para a empresa. E isso trouxe grandes problemas de médio e longo prazo para a empresa, que quase levaram à falência, basicamente. A empresa estava altamente, absurdamente endividada e não lucrava. Depois que houve essa mudança de política de preço, as coisas começaram a melhorar para a empresa. Toda empresa tem que ser lucrativa, estatal ou não, porque senão os investidores vão embora. E isso é muito ruim, que a empresa não consegue se financiar, as dívidas começam a ficar muito pesadas, a empresa se torna totalmente ineficiente. E aí, se o governo subsidiar, ou seja, o governo pode jogar dinheiro dentro da Petrobras e fazer ela se manter dessa forma. Da onde você acha que o dinheiro que vai subsidiar a Petrobras vem da onde? Dos impostos. Impostos que poderiam ir para outras coisas
que trariam mais resultados para a população. Quem vai financiar, então, continua sendo a população, porque os impostos é dinheiro público. Então, eu, particularmente, não concordo com essa política de preços que o governo Lula quer implementar novamente. Mas continuando aqui nosso ponto, em contrapartida implementa a política de juros altos, que freia a recuperação econômica e agrava o desemprego. Ou seja, está falando aqui do atual governo. Basicamente está querendo dizer que vai fazer algo diferente, ou seja, uma política de juros baixos. Só que não é só falar que vai jogar os juros para baixo, os juros realmente estão muito altos, mas foi o quê? Para tentar frear a inflação. E foi exatamente isso que ele está falando aqui nesse tópico que o governo Dilma fez. Inclusive, em 2016, a taxa de juros era mais alta do que é hoje. Isso porque a inflação do país estava bastante forte também e o país estava vivendo uma recessão econômica extremamente elevada. Então não é algo tão simples assim, não é só abaixar os juros e pronto, acabou. Os juros estão altos por um motivo. Enquanto esse motivo não for resolvido, os juros não vão abaixar, mas com certeza vão abaixar no momento. O Banco Central já parou mesmo o rally de alta dos juros, pode ser que continue aumentando, pode ser que não, é totalmente imprevisível. Mas isso aqui não é algo que se pode simplesmente afirmar com certeza, depende desses fatores se faz sentido mesmo abaixar os juros ou não. Outro tópico aqui, é preciso fortalecer e modernizar a estrutura produtiva por meio da reindustrialização, do fortalecimento da produção agropecuária e estímulo a setores de projetos inovadores. Tem vários pontos que falam sobre isso aqui. Então eu peguei esse ponto que é meio fala de forma geral. Ou seja, ele está querendo incentivar a industrialização do país. Isso é realmente algo que foi muito fraquejado no último governo, a parte industrial do país. Várias indústrias gigantescas, principalmente montadoras de carros, elas saíram do país por falta de incentivos. Eu não vi isso com bons olhos porque indústrias pesadas e grandes muitas vezes são grandes geradoras de emprego. Existem milhares de pessoas trabalhando em grandes fábricas pelo país. A indústria do Brasil é extremamente fraca, muito fraca. O país praticamente sobrevive pelo setor primário e terciário, que é a agropecuária e serviços. Agora, a indústria é um serviço extremamente importante para o desenvolvimento do país. E reindustrializar o país faz todo sentido. Esse ponto aqui eu concordo bastante. O próximo ponto, opomos-nos fortemente à privatização em curso da Petrobras. Aqui vou falar um pouquinho mais sobre essa questão, e eu fui bastante contra esses pontos levantados aqui, tá? Principalmente aquele outro ponto que eu marquei, voltar a ser uma empresa integrada de energia. Por quê? A Petrobras é o seguinte, antigamente, até poucos anos atrás, ela era uma empresa de energia de forma geral. Então tinha investimentos em gás também, oleodutos, em refino e distribuição de combustíveis, não só extração de petróleo. Só que a empresa estava extremamente ineficiente até por volta de 2016, quando as políticas começaram a mudar dentro da empresa. A empresa começou um processo de desinvestimento. Então vendeu a TAG, que era uma empresa de gás, vendeu também a BR Distribuidora, que virou a Vibra Energia, que a gente também pode comprar ações aqui na Bolsa, e em outras coisas também. A empresa simplesmente ela quer focar na extração de petróleo como atividade principal, deixando a empresa um pouco mais enxuta, fazendo desinvestimentos e pegando o dinheiro da venda, da privatização dessas outras empresas para poder financiar o que ela realmente quer focar a sua atividade, que é a extração de petróleo, que é nisso que a empresa realmente é muito boa. E, ao meu ver, isso faz todo sentido. Isso foi extremamente benéfico até aqui para a empresa. E querer reverter isso tudo vai ser o caminho oposto. Vai ter que começar a meio que ou recomprar ou reconstruir todas essas linhas de negócio, o que vai envolver um custo extremamente elevado, alguém vai ter que financiar isso, ou é o lucro da empresa, que talvez possa ficar em xeque com a nova política de preços, então vai ter que ser o quê? Dinheiro público de investimento, que na verdade vai ser a população financiando isso novamente, para deixar a empresa novamente um pouco mais complexa, complicada. Então eu não vejo isso com bons olhos. É melhor realmente focar em um único segmento, principalmente porque a empresa estava passando por grandes dificuldades, e essa foi uma saída extremamente inteligente para sair daquela situação que a empresa estava altamente endividada para uma situação que está hoje altamente lucrativa e altamente valiosa. Então é querer voltar a uma forma que a empresa atuava, que já se provou não ser a melhor, porque a empresa passou por grandes dificuldades. E depois que reverteu tudo isso, começou a ter melhoras. Então é querer meio que voltar ao que já provou que não dá certo e querer abrir mão de algo que se mostrou que deu certo. Então com esse ponto aqui, eu particularmente não concordo. E todos os pontos que eu falo que eu não concordo ou concordo, pode ser que talvez você tenha uma opinião contrária à minha. E ótimo, tudo bem. Legal, porque nem todo mundo tem que pensar igual, não quer dizer que eu sou dono da verdade. Inclusive, eu recomendo vocês, se tiverem uma opinião diferente da minha, que comentem aqui embaixo para a gente poder conversar. Fala aí o que você concordou, o que você não concordou, participa aqui que eu vou responder todos os comentários. Agora, o que aconteceu no passado e pode se repetir para a gente poder usar meio como embasamento daqui para frente. Existem muitos estudos e dados, principalmente do mercado americano, sobre a relação entre eleições e investimentos,
ou então a ideologia do governo que está vigente com o retorno do mercado naquele período. Então, quando a gente olha o mercado americano, para começar, a gente tem muito mais dado, um histórico muito mais longo sobre essa relação. Podemos ver que durante governos democratas, que são governos mais de esquerda, a Bolsa teve retornos melhores do que durante partidos republicanos, que é um partido mais de direita ali nos Estados Unidos. Então não existe uma relação tão direta como as pessoas pensam, porque é normal as pessoas pensarem que governos de direita são melhores para a economia e desenvolvimento das empresas, consequentemente melhores para os investimentos em ações. Mas a gente pode ver que a relação não é tão direta assim. E agora no Brasil, vamos então olhar desde o primeiro governo Lula até agora como que as ações se comportaram durante esses governos. Então, botando o gráfico aí na tela, você pode ver que entre 2003 e 2010, durante o primeiro governo Lula, o Ibovespa subiu ali 40,2%. E ali a barrinha laranja é o retorno anualizado, ou seja, o crescimento médio a cada ano das ações. Porque lembrando que são 2 mandatos aí, são 8 anos. Então teve um retorno de 4,4% ao ano. Isso aqui também é acima da inflação, retorno real, tá? É o que realmente interessa pra gente. Porque se a inflação for extremamente elevada, não vai ser tão benéfico assim as ações subirem de preço. Porque pode ser que a inflação suba mais do que o preço das ações. Durante o primeiro mandato, foi extremamente superior a isso aí. O segundo mandato que não teve um retorno tão positivo assim do governo Lula. Mas o primeiro mandato teve um retorno extremamente forte. Foi de longe o mandato que teve a maior alta das ações durante todo esse período aí que eu analisei. Agora, quando houve a troca de governo e entrou a Dilma, que é a mesma ideologia também do PT, só que de 2011 a 2016, já que ela só governou durante 6 anos, já que teve o impeachment durante a metade do segundo mandato, aí as ações somente caíram, tiveram um retorno negativo de 16%, menos 3,2% ao ano. Então foi um retorno muito ruim, o Brasil enfrentou uma recessão econômica bem forte durante esse governo. E aí teve o governo transitório, de certa forma, que foi o governo Temer, que foi o que assumiu após o impeachment, já que ele era o vice-presidente, e as ações tiveram ótimo retorno nesse período. Foi uma retomada da economia que começou a partir dali. Então, durante esses 2 anos, o retorno foi de 51% da Bolsa no total, e por ano foi 20% ao ano, né, quando você deixa anualizado esse retorno. Então foi um retorno extremamente forte nesse período. E aí, em 2019, o Bolsonaro assumiu, então houve uma troca de governo de fato ali naquele momento, e as ações também tiveram um retorno positivo de 2019 até o dia 31 de outubro de 2022, que é o dia que eu fiz esse estudo, ou seja, um dia após o resultado das eleições. Foi a última data que eu peguei isso aqui. Então não é fechando 2022 inteiro. Apesar de ter passado por uma pandemia global, a Bolsa teve um retorno positivo de 27%, e 6,3% ao ano. Então observe o seguinte aqui, o melhor governo foi o do Temer, só que foi um prazo muito curto, então não dá para analisar tão a fundo assim. Se a gente pegar também um prazo curto, na verdade o melhor governo foi o primeiro mandato do Lula, que teve um retorno bem acima do que do governo do Temer. Então a gente já pode ver algo claro aqui, não existe uma relação direta no governo, na Bolsa brasileira também, entre o retorno da ação, das ações do Ibovespa, e o partido político que está vigente no governo. Por que isso acontece? Basicamente porque essa é somente uma das variáveis que influenciam a movimentação das ações. Existem outras infinitas variáveis. E a nossa economia é muito dependente do mercado externo. A maior parte das ações que compõem o Ibovespa, as ações com maior relevância, são ações de empresas de commodity, como Vale e Petrobras, e bancos que financiam essas empresas de commodity. Então também se beneficiam quando empresas de commodity estão ganhando muito dinheiro. E o que acontece é que houve um grande crescimento de países emergentes no geral durante o primeiro mandato do Lula. Foi a década chamada década dos países emergentes, ali entre 2000 e 2009. Porque a China teve um crescimento absurdo, foi a época que a China mais cresceu, e as empresas de commodity, elas financiaram esse crescimento. Da onde você acha que a China comprava petróleo e minérios de ferro para poder crescer numa velocidade recorde? O Brasil era um grande exportador, então essas empresas ganharam muito dinheiro. E tanto faz quem era o presidente, foi algo externo que fez a empresa crescer, que fez o mercado crescer, que fez investimentos, consequentemente, entrarem no Brasil, fazer o dólar cair. Tudo isso não tinha nada a ver com o governo. Não que não tinha nada a ver. Na verdade, o presidente, a estrutura política, lógico que influencia muito você ter ali segurança para poder investir. Os investidores internacionais olham sim para isso antes de tomar um investimento aqui no Brasil. Só que você tem que analisar o seguinte: não é o principal fator, nem o único fator. Outros fatores são muito mais importantes para o retorno das ações em questão. Tá, então agora que você entendeu claramente a relação entre o governo e o retorno das ações, e também sobre a nova política que deve entrar aqui no nosso governo, para saber mais ou menos o que esperar, o que vão fazer com a nossa economia,
o que fazer com seus investimentos. Agora chegou a hora. É importante você entender esses conceitos antes de chegar aqui. E também vou te pedir algo rapidinho. Deixa um like aqui no vídeo, porque eu preparei esse conteúdo aqui com extremo cuidado para que você possa investir melhor. E se você deixar um like, não custa nada, é coisa rápida. Aperta aqui no botãozinho, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas. É muito importante para mim tomar essa atitude. Então, bom, já vimos que a ideologia política vigente no governo e o retorno das ações não é algo tão direto assim. Mas alguns pontos específicos eu vejo como positivo ou negativo dos nossos investimentos. Principalmente questão de empresas estatais, como a Petrobras em específico. Ele também menciona a Petrobras durante o seu plano de governo, mas a Petrobras foi o que mais chamou a atenção, porque vai ter uma mudança estrutural muito grande ali dentro. E eu vejo com maus olhos, como eu falei anteriormente, durante esse tópico do plano de governo, porque a empresa está altamente eficiente da forma que está agora. Tudo bem que quando o preço do petróleo cair, ele vai cair em algum momento, porque o preço do petróleo é cíclico, a empresa não vai estar tão bem como está agora. Só que isso é normal, tá? Porque a empresa de commodity é assim, ela passa por ciclos de alta e baixa. Então acho que a implementação das políticas que estão no plano de governo na Petrobras pode sim prejudicar o investimento. Eu posso estar completamente errado porque o futuro é totalmente incerto. Pode ser que essas coisas não entrem em prática, pode ser que entre em prática e a empresa, na verdade, até melhore, pode ser que aconteça, só que historicamente a gente já avaliou essas questões, a gente já pôde ver o que aconteceu no passado e não foi o que aconteceu. A não ser que algumas questões externas possam influenciar isso aí. E é por isso que eu não invisto em empresa estatal, porque você fica à mercê disso aí. Isso é uma questão que está fora do seu controle e até fora do controle de diretoria da empresa. Os diretores também não podem fazer nada contra isso, até porque é o presidente que pode nomear a presidência da Petrobras. O Bolsonaro mesmo demitiu 3 presidentes da Petrobras de 2020 e 2022. E isso tem uma influência direta na empresa. E muitas vezes a decisão política não é exatamente a melhor decisão para os investidores. Quanto à estratégia de investimento, primeiro ponto, se a sua estratégia de investimento envolve você mudar a sua carteira de investimentos, a querer mexer ela a cada 4 anos, a cada novo governo que vai entrar aqui, a cada novas eleições, a sua estratégia de investimento está completamente errada. Você basicamente não tem uma estratégia de investimento. A sua estratégia tem que estar preparada para qualquer cenário e não ficar se mexendo sempre que algo novo ocorrer. Você vai estar sempre atrás, porque o mercado antecipa tudo. Então, se existia uma maior probabilidade de vitória do Lula anteriormente, o que realmente estava acontecendo, o mercado já antecipa isso. E aí, quando você tenta agir após o fato ocorrer, você está sempre atrasado. Então, vai estar sempre vendendo na baixa e comprando na alta. E quem me acompanha aqui constantemente já sabe o que eu vou falar. E se você aplica o que eu faço e o que eu ensino por aqui, você sabe que não deve fazer nada com a sua carteira de investimentos. Por quê? Porque a nossa carteira de investimentos não tem que somente se mexer de acordo com acontecimentos, como eu falei agora há pouco. Você tem que, na verdade, estar preparado para qualquer situação que possa ocorrer. Então, montar uma carteira de investimentos blindada, protegida. E como que você faz isso? Tendo uma carteira altamente diversificada, não só no Brasil, como globalmente, com investimentos no exterior também. E não só nos Estados Unidos, mas uma carteira global, com investimentos no mundo inteiro. Porque os Estados Unidos também têm suas incertezas, que podem muitas vezes tornar problemas lá dentro. Então, se você tem investimentos no exterior, e o que muita gente acha que vai acontecer, que é o quê? Investimentos em ações, empresas no Brasil deteriorarem e o dólar subir. O que a gente já viu que não é exatamente assim uma ligação tão direta. Mas caso aconteça, se você tem investimento no exterior, não tem problema, você está protegido, você está diversificado. Mas pode ser que o Brasil, na verdade, tenha um momento de alta, como aconteceu no primeiro mandato do Lula, lá em 2003. E se isso acontecer, e você com investimentos no Brasil, seus investimentos vão ser beneficiados. Como é impossível saber o que de fato vai acontecer, não tem a menor chance de alguém saber isso. Então, o ideal é você ter investimentos nos 2 cenários, no mercado exterior e no mercado do Brasil. Então não tente antever o mercado, mas esteja preparado para qualquer cenário. Essa é a grande lição. Então, se você não estava, se mantenha preparado a partir de agora. Comece a montar uma carteira de investimentos diversificada globalmente, porque muitas outras coisas vão acontecer daqui para frente e ao longo de décadas também para frente. Muitas vezes algo que você concorda, algo que você não concorda, algo que você está satisfeito ou não, mas tem que estar preparado para tudo sempre. Uma carteira altamente diversificada sempre vai te proteger disso. Então espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui e até a próxima.